Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar conversando a respeito da carta de 1 Pedro, o segundo capítulo, e a gente esboçou na semana passada a parte primeiro do capítulo 2, que fala sobre a nação santa, o povo escolhido de Deus, Deus nos escolher como seu povo, como povo santo, a nos abençoar e nos fazer os seus escolhidos, não é, para servir a Jesus, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Depois do capítulo 2, a gente vai falar um pouco sobre princípios morais que Pedro coloca nessa carta no capítulo 2. E é isso que a gente vai estudar hoje, nesse período aqui. O trecho que a gente está estudando, Pedro inicia falando sobre povo, sobre nação. Depois ele fala sobre alguns termos que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. O primeiro deles é Pedro falando lá no verso 11, depois de fazer aquela explanação de que somos povo escolhido de Deus, nação eleita, povo sacerdócio, povo que levaria as outras nações, os outros povos, as outras pessoas ao conhecimento do Deus vivo, por meio do sacerdócio que ele faz de cada um de nós. Pedro fala também sobre o princípio da gente entender que nós somos estrangeiros e peregrinos. O significado de ambas as palavras é alguém que não está na sua terra natal, que não está no seu lugar de origem, no seu país de origem, né? No país do qual nasceu, do qual ele veio, não tem cidadania. E é justamente esse significado que o grego traz às palavras, quando o grego usa a palavra estrangeiro e peregrino. Ele usa duas palavrinhas muito interessantes. Ele usa a palavra paraikons e a palavra parepítemos, ou parepídemos, melhor dizendo, ou parepidemos, melhor dizendo. Esses dois termos, quando a gente estuda eles, o primeiro, esse paróicos, né, ele tem um significado de alguém sem cidadania, alguém que não está no seu lugar e não é feito naquele lugar cidadão. E isso tem um significado muito maior naquela época, quando Pedro escreve a uma igreja que estava sendo perseguida, do que para hoje. Vale lembrar que a igreja sofria perseguição, a igreja estava sendo perseguida e morta por causa da fé cristã. E quando Pedro escreve no verso 11, ele diz, no capítulo 2, ele diz: olha, entendam que a cidadania de vocês não é daqui. É muito legal, né, a gente perceber essa tradução do grego. Por isso que é importante a gente pegar essas palavrinhas, porque elas dão um significado completamente especial ao texto. A segunda palavra, se a primeira é essa questão sem cidadania do paróicos, a segunda é esse parepidemos, que significa alguém que está residindo por um certo tempo num lugar que não é o seu. Esse é o significado do peregrino, do significado também do verso 11. Alguém que está por tempo curto num lugar que não é o seu de origem, não é o seu destino final. Entende o que Pedro queria dizer? Pedro, na verdade, quando usa o termo estrangeiros e peregrinos, está dizendo, olha, a nossa cidadania não é este mundo e nós não estamos aqui, essa terra, a concepção da nossa vida terrena não é o nosso lugar final. Nós temos algo melhor preparado para nós. É nessa esperança que Pedro trabalha com a igreja que a gente falou ali da Macedônia, da Galácia, da Ásia, aquela comunidade ali nessa carta geral, nessa epístola que rodaria várias igrejas sendo perseguidas. É esse contexto que Pedro está trazendo à igreja, falando, olha, nós somos um povo diferente. E por isso nós temos que viver de forma a agradar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que aí ele vai dizer muito sobre essa questão do praticar o bem. Pratiquem o bem. Pratiquem o bem, ame o seu irmão, faça o que é justo, o que é correto com todas as pessoas que estão à sua volta, justamente para justificar esse sacerdócio de Cristo em você e não dar na vida de vocês liberdade, mesmo que vocês tenham essa liberdade, a liberdade de fazer o que é mal, senão vocês não vão representar Cristo. A ideia do cristianismo é a gente representar a pessoa de Cristo na nossa vida por meio da nossa escolha e por meio da atuação do Espírito Santo. Por isso que Pedro diz, mesmo que a gente esteja passando por aflições e dificuldades, existe uma necessidade grande da gente fazer o que é bom, o que é correto. Então é isso que Pedro ensina à igreja, fala, façam o que é bem, o que é correto, o que é bom,
para que a justiça de Deus se aplique em todos os momentos, que é justamente o significado dessa questão de praticar o bem. Mesmo que seja muito abrangente, é um comportamento de um justo, que age de forma justa. O texto mesmo vai dizer, mesmo que as pessoas te acusem, mesmo que as pessoas digam que você não presta, que a sua atitude não é a melhor possível, Pedro até diz, né, uma frase que eu gosto muito, que eu até citei, diz assim, faz com que o comportamento de vocês silencie a ignorância dos insensatos. Esse verso ele é maravilhoso em 2 Pedro. A gente silencia a ignorância dos insensatos quando nós evidenciamos a glória de Deus na nossa vida, justamente quando agimos da forma correta. E é isso que Deus prepara para nós. Momentos bons, momentos corretos, justos, eles sempre vão trazer uma colheita satisfatória ao servo de Deus, que vai testemunhar a respeito da grandeza de Deus e da atuação do Espírito Santo na nossa vida. O segundo ponto, Pedro fala, vocês precisam entender que nós somos servos de Deus, que é a palavra doulos, né? Ou doulos, melhor dizendo, que é justamente esse significado de servo. Só que a mesma palavra doulos, que é a tradução de servo, também é a tradução de escravo. No léxico do Strong, quando a gente traduz essas palavras do grego, o Strong ele vai dizer que o significado dessa palavra é homem de condição servil. Ou seja, quando a gente fala aqui na Bíblia que nós somos doulos do Senhor, nós estamos falando que nós estamos sob o princípio da condição da de serviço a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Cristo que nos resgata pelo seu sangue. E é essa a missão de cada um de nós, ser servo do Senhor Jesus Cristo, servindo ao Senhor Jesus Cristo, testemunhando de sua grandeza, de sua majestade, de seu poder e de sua bondade em todas as nossas ações. E depois ele diz que essas ações têm que ser também respaldadas em todo tipo de comportamento, até mesmo dos escravos. Eu vou colocar um segundo vídeo aqui falando sobre essa questão de escravidão na Bíblia e escravidão no Novo Testamento, que é uma pergunta que a gente sempre faz. O que a Bíblia diz sobre escravidão? Se na época da Bíblia tinha escravidão, no Antigo Testamento tinha escravidão e no Novo Testamento, no Novo Testamento também tinha escravos. Então a gente tem essa explicação separada, fiz um segundo vídeo para não ficar tão grande. Mas até mesmo na concepção dos escravos, Pedro diz o seguinte, façam o que é correto. Se o seu Senhor é bom, se o seu Senhor é mau, façam o que é correto. Porque assim como o próprio Cristo sofreu por fazer o que era certo, vocês também precisam fazer o que é certo. E se isso gerar uma condenação a vocês, gerar um prejuízo a vocês, porque vocês estão fazendo certo, isso é louvor aos olhos de Deus. Então a gente precisa entender que em todas as condições, em todas as primícias da nossa vida, fazer o que é certo, fazer o que é justo, amar o nosso próximo e testemunhar a grandeza de Deus é princípio do servo de Deus. Que esse estudo seja uma bênção para você, compartilha, né? Aqui no YouTube, deixa seu like, ajuda a gente aqui e divulgue para mais pessoas estudarem com a gente, tá bom? E nós estamos fazendo também no canal perguntas. Se você quiser ir no YouTube escrever as perguntas que você tem a respeito do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para no final de 1 Pedro a gente fazer perguntas e respostas, tirando as suas dúvidas, talvez passando por alguns versos muito rápido que você ficou com dúvida ou que você não compreendeu, só você escrever lá a sua pergunta que a gente responde, tá bom? Assista o segundo vídeo falando sobre escravidão, que está bem legal e vai ser uma grande bênção para você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.